Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao meio-dia. Hoje não vai ser sobre comida. Na verdade, há uns dias atrás eu fiz uma pergunta no meu Stories sobre que assunto que você gostaria de ver aqui numa live, né? E algumas pessoas me perguntaram como é que fica a questão do direito sucessório do cônjuge ou companheiro sobrevivente, né? E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Como é que fica a sucessão do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Oi, João, oi, Maurício. Um prazer estar aqui com vocês. Não dá para falar de todo mundo que vai entrando, mas alguns a gente consegue ver. Então, algumas perguntas a gente tem que fazer nesse direito sucessório ou nessa sucessão daquele indivíduo que faleceu. A primeira delas é se ele deixou descendente, né? Por quê? Porque existe uma coisa chamada ordem de vocação hereditária, prevista no artigo 1829 do Código Civil. Oi, Débora, tudo bem? Artigo 1829 do Código Civil. E a ordem de vocação hereditária diz o seguinte: a sucessão se dará na seguinte ordem, quer dizer, eu tenho que seguir cada inciso ou cada grau daquele que se apresenta no 1829. Então, o primeiro grau é aos descendentes. Em concorrência com o cônjuge, a gente vai ver depois, vai destrinchar o inciso 1 do 1829. Em segundo grau, é aos ascendentes, quer dizer, se um indivíduo falece sem descendente, os ascendentes entram como herdeiros daquele indivíduo, quer dizer, pai, mãe, avô. Em terceiro lugar, quem recebe? O cônjuge ou o companheiro. Então percebam que o cônjuge ou companheiro, no Código Civil de 2002, ele tem uma situação de destaque. Por que destaque? Porque na ordem de vocação hereditária ele concorre com o primeiro que recebe, que é o descendente, ele concorre com o segundo que recebe, que é o ascendente, e ele recebe sozinho em terceiro lugar se o indivíduo falece sem descendente ou ascendente. Bom, e se o indivíduo falece sem descendente, sem ascendente e sem cônjuge? Aí é chamada a sucessão o colateral dele, até quarto grau, com uma regra básica que o mais próximo exclui o mais remoto e algumas exceções, mas esse não é o objeto do nosso estudo hoje, ou do nosso papo hoje, né? E não havendo colateral, que é uma pergunta que fazem sempre, então se o indivíduo morre sem descendente, sem ascendente, sem cônjuge ou companheiro e sem colateral, quem recebe é o município ou a união, dependendo de onde se encontre o bem, né? Repito, isso também não é assunto que a gente vai tratar hoje. O que a gente vai tratar hoje... Oi, Leonardo, obrigado. O que a gente vai tratar hoje é a sucessão do companheiro, né? E do cônjuge. Companheiro e cônjuge agora têm tratamento igual quando se trata de direito sucessório. É importante dizer também, né, respondida a primeira pergunta, se o indivíduo falece com descendente, com ascendente ou só com cônjuge, né? Essa é a primeira pergunta. É importante a gente destacar que tanto o cônjuge como o companheiro têm o mesmo tratamento no direito sucessório, eu já falei. Também é importante destacar, e é uma figura que talvez muitos não conheçam, que é chamada de herdeiro necessário. Quem são os herdeiros necessários? Para aqueles que são advogados ou estudantes de direito, anota aí, artigo 1845 do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Tá bom, mas o que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário é aquele que obrigatoriamente vai receber herança. Se eu tenho herdeiro necessário, e no caso eu tenho, né, eu não posso dispor por testamento da totalidade do meu patrimônio. Obrigatoriamente, parte do meu patrimônio vai para os herdeiros necessários. Mas você pode fazer testamento? Posso fazer testamento. Só que eu fico limitado
aquilo que a gente chama de parte disponível, né? E aquilo que vai obrigatoriamente para os herdeiros necessários é o que a gente chama de parte legítima ou legitimária. E quanto é cada parte dessa? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que só pode dispor de testamento de metade do seu patrimônio. Então, a parte disponível é até 50% do meu patrimônio. É 50%? Não, é até 50% que pode haver disposição testamentária. Ultrapassado os 50%, a lei limita nos 50%. Ou seja, se o indivíduo deixa 60% do patrimônio dele e tem herdeiro necessário, ele vai só deixar 50% pelo testamento e 10% vai ser dividido para os herdeiros necessários. Certo? Então vamos dar prosseguimento aqui a essa rápida explicação. Então, a primeira pergunta que eu fiz é com quem que o companheiro ou cônjuge concorre. Se for com os descendentes, numa redação terrível, o companheiro ou cônjuge concorre se casados por qualquer regime. A regra é, casou, concorreu. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Se for casado pelo regime da separação obrigatória, se for casado pelo regime da comunhão universal. Por quê? Na separação obrigatória, a lei entende que em determinadas situações tem que proteger o nubente, o indivíduo que está casando, né? Então a proteção continua, inclusive quanto ao direito sucessório. Então, separação obrigatória, o regime da separação obrigatória, o cônjuge não concorre, e o regime da comunhão parcial, universal de bens, o cônjuge não concorre também. Por que não concorre? Porque, na verdade, ele já recebe metade de todo o patrimônio. Não teria sentido ele receber metade, que é a meação, e é importante que a gente destaque que meação é direito das famílias e herança é direito sucessório. Existem regras distintas para os dois, né? Vou dar um exemplo claro. Se um indivíduo mata o cônjuge, ele não é herdeiro daquele cônjuge que ele matou, mas ele é meeiro. Então ele pode receber a meação, não vai receber a meação, que é metade do patrimônio, mas não seria qualificado como herdeiro, porque o 1814 afasta morte ou tentativa de homicídio. Certo? Então, regra, quando concorre com os descendentes, concorre em todos os regimes. Exceção, 1829, inciso 1. Se casou pelo regime da separação obrigatória, se casou pelo regime da comunhão universal. O inciso 1, numa redação terrível, traz uma outra exceção. E qual é a exceção? Se for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e o autor da herança não tiver deixado bens particulares. O que isso quer dizer? Ora, se o autor da herança, o indivíduo que morre, faleceu casado pelo regime da comunhão parcial de bens e não deixou bens particulares, significa que todos os bens que ele deixou foram adquiridos na constância do casamento. O que quer dizer que o cônjuge sobrevivente já é meeiro da metade, já recebe metade. A outra metade vai ser dividido entre os herdeiros. Então percebam, a regra, repito, é em concorrência com os descendentes, o cônjuge recebe sempre, são 3 exceções. Casado no regime da separação obrigatória, casado no regime da comunhão universal e, se casado no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, o que quer dizer que todos os bens são comuns. Uma questão interessante com relação a isso, né, e teve uma discussão grande lá atrás, quando o Código Civil foi promulgado, é a seguinte. Tá bom, Marcelo, o indivíduo falece, né, casado com o regime da comunhão parcial de bens, tem bens anteriores ao casamento, e tem bens adquiridos na constância do casamento, e tem uma bicicleta que ele traz desde que ele é criança. A bicicleta seria o bem particular, né? Sobre qual parte do patrimônio o cônjuge concorre com os descendentes? E aí
tinha doutrinador entendendo que concorria sobre tudo, tinha doutrinador que entendia que concorria só sobre a parte que concorre, e tinha doutrinador entendendo que concorria só sobre a parte que não é meeiro, né? Então a gente teve essas correntes, essas discussões lá em 2002, quando houve a promulgação do Código Civil. Mas qual foi a decisão final? Como é que a jurisprudência tem entendido, e tem até enunciado da Jornada de Direito Civil, tem entendido da seguinte forma: se o indivíduo é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, falece com descendentes e cônjuge, o cônjuge só concorre sobre os bens particulares. O cônjuge só concorre sobre os bens particulares. O cônjuge não concorre sobre os bens que ele é meeiro. Então, oi Carla, boa noite. Questão interessante e que a maioria das pessoas desconhece, né? Se você é casado pelo regime da separação de bens, e se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, e tem bens anteriores ao casamento, ou que você recebeu por doação ou herança, o seu cônjuge não tem direito à meação sobre esse bem, tá? Mas, em caso de falecimento, o seu cônjuge passa a ser herdeiro exatamente dessa parte do patrimônio particular. Entendido? Então, se o indivíduo é casado pelo regime da separação de bens, separação opcional que eles escolheram, né? Ou pelo regime da comunhão parcial de bens, e o indivíduo que falece tem bens particulares recebidos por doação ou herança, por exemplo, ou anteriores ao casamento, o seu cônjuge sobrevivente vai concorrer com os descendentes sobre os bens particulares. Essa é uma parte muito importante, muito interessante, porque empresários, por exemplo, né, têm empresas familiares, eles acham que o cônjuge nunca vai ter direito àquela empresa, e não terá se houver o divórcio. Mas, se por acaso houver o óbito daquele indivíduo, o cônjuge concorre com os descendentes do falecido, recebendo uma cota parte igual a que os descendentes recebem. Então, se um indivíduo falece com 2 filhos e o cônjuge, daquele patrimônio que o cônjuge não é meeiro, quer dizer, patrimônio particular, o cônjuge recebe 1/3. Por quê? Porque ele recebe 1/3, um filho recebe 1/3 e o outro filho recebe outro terço. O cônjuge pode receber mais do que 1/3 se o falecido quiser? Pode, desde que ele faça isso por testamento, respeitando a parte disponível e a parte legítima. Tá? Eu já falei sobre esse assunto um pouquinho antes. Se houver dúvida, vocês perguntem aí, né, que eu respondo ou faço um vídeo só falando da questão, uma live só falando da questão da parte legítima e disponível. Se achar que tem alguém interessado nesse assunto, ou que essa é uma questão interessante para alguém, clica aí na asa delta e convida para participar da live ou para ver o vídeo. Se por acaso você gostou, marca lá a bandeirinha. Se tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, comenta aí embaixo, que terei o maior prazer em responder. Bom, outra questão interessante, né, é o seguinte: eu falei que o cônjuge concorrendo com descendente, recebe uma cota parte igual a que o descendente do falecido recebe. Mas tem 3 situações que podem acontecer. Esse cônjuge sobrevivente pode concorrer com filhos que são dele também. Quer dizer, eu sou casado com a minha mulher, se um falecer, a gente tem filhos comuns, o sobrevivente concorreria com esses filhos comuns, né? O autor da herança pode ter só filho dele, quer dizer, o casal não teve filho, ela vai concorrer com os herdeiros do cônjuge falecido ou companheiro, que não é de quem ela ou ele não é pai ou mãe. Essa é a segunda situação. E a terceira situação é quando você mistura as duas primeiras. Quando eu caso com alguém que já tenha filhos do primeiro relacionamento e eu tenho filhos com esse cônjuge, no caso do cônjuge falecer, como é que eu recebo? O que a lei diz?
a lei traz uma limitação. Qual é a limitação? Se o cônjuge concorre com herdeiros comuns, quer dizer, aquele indivíduo está concorrendo com os filhos dele também, né, para a herança do falecido marido, pai dos filhos. Então, se concorre com o patrimônio, com herdeiros comuns que pertencem a ele e ao falecido, né, há uma limitação do mínimo que o cônjuge pode receber em caso, ou deve receber, em caso de óbito, né? E essa limitação é de 1/4. Como é que se procede? Se um indivíduo morre com um filho, né, comum com um cônjuge sobrevivente, cada um recebe 50% do patrimônio. Se o indivíduo morre com 2 filhos, cada um recebe 1/3 do patrimônio. Se o indivíduo morre com 3 filhos, cada um recebe 1/4, os filhos e o cônjuge. Mas se o indivíduo morre com 4 filhos, aí eu vou ter que dividir. 1/4 vai para o cônjuge, lembra que eu falei que receberia no mínimo 1/4? 1/4 vai para o cônjuge, e os outros 3/4 vão ser divididos em partes iguais entre os 4 filhos do casal. Então se concorre com descendentes comuns a essa limitação mínima de quanto o cônjuge pode receber. Ele recebe uma cota parte igual ao dos descendentes, com uma limitação de 1/4. Isso só dá problema se o indivíduo falece com mais de 3 filhos. Certo? Se concorre, então, o cônjuge ou companheiro com descendentes só do falecido, eu não tenho limitação nenhuma. O que isso quer dizer? Né? Que se um indivíduo falece, o cônjuge ou companheiro vai concorrer só com filhos daquele que faleceu, o cônjuge ou companheiro receberão uma cota parte igual a que o filho receber. Então, se ele tem 9 filhos, né, cada um recebe 1/10 do patrimônio. O cônjuge recebe o 10º e cada 9 filhos recebem 10%, 1/10 do patrimônio. Então, aqui não tem limitação ou valor mínimo que o cônjuge recebe. Ele recebe uma cota parte igual a que recebe qualquer descendente. Bom, então, questão que surge é quando há filiação híbrida, que foi a terceira possibilidade. O que é filiação híbrida? O cônjuge falecido tem filhos com o cônjuge sobrevivente e já tinha filhos antes ou depois do relacionamento. Então ele tem filhos que são só do falecido e tem filhos que são comuns, né? Isso foi uma discussão gigantesca. Teve gente criando uma fórmula para adequar essa situação. Essa fórmula seria inconstitucional, porque eu trataria filhos de forma diferente. Eu não posso fazer isso. A Constituição Federal veda que eu trato filhos de forma diferente. Então, como é que se decidiu, né? A jurisprudência e o enunciado tratam dessa questão dizendo que quando há filiação híbrida, o cônjuge não tem cota mínima. Ou seja, se o cônjuge sobrevivente concorre com filhos comuns e com filhos só do outro, a regra é igual a quando ele concorre com filhos só do outro. Ou seja, ele não tem uma limitação no valor mínimo que ele pode receber. Se tiver 9 filhos, ele vai continuar recebendo 1/10 do patrimônio, mesmo que ele concorra com filhos comuns. Certo? Então, já esgotamos o inciso 1. O indivíduo falece sem descendente, mas com ascendente cônjuge. Como é que fica? Né? Aí já passa a ser o inciso 2. Quem recebe o ascendente em concorrência com o cônjuge. E como é que se dá essa concorrência aqui? É interessante. Primeiro, não há limite de regime de bens. Todos os regimes de bens, o cônjuge concorre. Ah, Marcelo, mas e se ele for meeiro? Ele recolhe a meação, quer dizer, ele recebe a meação, e sobre a meação do falecido ele ainda concorre com os ascendentes. E como é que ele concorre? Se o indivíduo que falece tem os 2 pais vivos, vai ser dividido em 3.
Um terço para o pai, um terço para a mãe e um terço para o cônjuge. É assim que diz a lei, né? Se só tiver um pai falecido, vivo, o outro for falecido, né, do indivíduo que falece, esse recebe 50% e o cônjuge recebe 50%. Tá bom, mas se o indivíduo falece, não tem pais, mas tem avós, aí complica um pouquinho. Porque os 50% do cônjuge ficam resguardados. Então o cônjuge recebe a ameação e mais 50% de herança. E os outros 50%? Os outros 50% eu tenho que dividir em duas linhas, a linha paterna e a linha materna. Tá? E aí eu subo até encontrar alguém. Se tiver um avô vivo de um lado e dois avós vivos do outro, esse avô vivo recebe sozinho 25%. Lembrem que o cônjuge ficou com 50%, e aqui a gente divide só os outros 50%, né? 25%, e os dois avós do outro ramo recebem 12,5% cada um. Questão super interessante, super interessante. Multiparentalidade. Como é que se dá a sucessão do cônjuge com a multiparentalidade? O que é multiparentalidade? O indivíduo tem vários pais e várias mães, né? Eu vou respeitar essa divisão de um terço? Tem doutrinadores que entendem que eu vou respeitar a divisão de um terço ou metade. E tem doutrinadores que entendem que eu vou dividir pelo número de pessoas que concorrem. Ou seja, o indivíduo falece com 4 pais, 2 pais e 2 mães, e o cônjuge, tem gente que entende que o cônjuge fica com 1/3 e os outros 2/3 são divididos em partes iguais. E tem gente que entende que o cônjuge vai receber 1/5 e cada ascendente do falecido recebe 1/5 também. Essa não é uma questão que foi pacificada. Ainda vai surgir no tribunal essas decisões nesse sentido, né? Porque a multiparentalidade é algo recente no direito brasileiro, mas ela gera efeitos. Tá? E como é que fica quando eu não tenho ascendente, eu não tenho pais direto, mas tenho outros ascendentes, tenho avós, e o indivíduo tinha 4 pais, esses 4 pais morreram e tem avós. Eu vou dividir em linha paterna e linha materna. Imagina, o indivíduo tem 2 mães e um pai, e o cônjuge, né? As mães e o pai já eram falecidos, mas ele tem avós. Eu vou dividir em linha materna e linha paterna, ou vou dividir pelo número de pais, né? Tem gente que entende que eu divido em linha, e tem gente que entende que eu divido em número de pais, né? Na minha visão, e é importante dizer que o que eu acho em nada para o direito é exatamente a mesma coisa. Eu falo isso para os alunos, não é nenhuma grosseria, porque eu falo para mim também, né? Até porque toda a visão tem que ser fundamentada, mas, na minha visão, eu não posso tratar os pais também de forma diferente, então eu vou dividir pelo número de pais. Se eu tenho mais pais do que mães, por exemplo, eu vou tratar todo mundo igual. Se eu tenho mais mães do que pais, eu vou tratar todo mundo igual. Então nós já vimos como é que se dá a sucessão do cônjuge ou companheiro quando concorre com descendente. Nós já vimos quando concorre com ascendente. E em terceiro lugar, o cônjuge ou companheiro recebem sozinhos. Então o indivíduo morre sem descendente, sem ascendente, mas com cônjuge ou companheiro. Neste caso, o cônjuge ou companheiro, né, eles recebem tudo sozinho. Questões que são interessantes. Primeiro, né, existe uma qualificação para o cônjuge ser considerado herdeiro. E qual seria essa qualificação? Ele não pode estar separado judicialmente ou separado de fato do falecido. Ele não pode estar separado judicialmente nem separado de fato. Marcelo, e por que a lei não abordou o divórcio? Porque o divórcio rompe o vínculo, ele não é mais casado, né? A separação mantém lá um link, um elo muito tênue entre um e outro. Então, ele não pode estar separado de fato nem separado judicialmente. E se tiver, e aí o legislador andou muito mal, mas muito mal mesmo, e se tiver separado de fato há mais de 2 anos, tem que dizer que a culpa da separação foi do falecido. Por que que andou mal, né? Primeiro que voltou a discutir culpa, algo que já não se tem mais,
hoje no direito das famílias quem é o culpado pela separação, né? Ninguém tem que expor as suas dores para poder terminar um relacionamento, né? E a função até do advogado é interferir nisso, para permitir que os relacionamentos se interrompam ou terminem de uma forma sã para todo mundo. Nem sempre é possível, mas o objetivo é que todo mundo tente trabalhar nesse sentido. Então, essa é uma questão interessante, porque imagina, meu pai tem lá a mulher dele que não é minha mãe, ele falece, separado de fato dela, né? Ela diz, não, eu sou herdeira porque a separação de fato se deu por motivo do falecido. Eu, que não faço a menor ideia da vida pessoal dos dois, vou ter que defender, vou ter que falar que a culpa não foi do falecido, né? O STJ já entendeu que a prova, nesse caso, incumbe a quem alega, que a prova seria efetivamente do cônjuge sobrevivente. Tá? Ele teria que provar que a culpa da separação foi do outro. Outra questão interessante e também cheia de celeuma e discussão é: o companheiro e o cônjuge do indivíduo falecido têm sobre o imóvel que residiu direito real de habitação. E aí você confunde um direito real. O que é direito real de habitação? Ele mora lá de graça pagando condomínio e IPTU, mas não tem que pagar aluguel, né? Então, imaginem numa situação em que o indivíduo falece, né? Ele tem descendentes e tem cônjuge. O cônjuge teria, por exemplo, metade do imóvel. E aí ele recebe como meeiro e não como herdeiro, né? E concorre com filhos do falecido do primeiro casamento, com quem ele não tem a menor relação. Ele fica morando no apartamento que ele tem 50% de graça. Discussões que surgem, né? Tá bom, mas se esse cônjuge tiver um imóvel em que ele possa ir residir, né? Essa é uma discussão interessante, né? Mas ele vai morar eternamente de graça no apartamento? Quando é que os herdeiros do falecido vão ter direito ao exercício da propriedade, né? E é interessante, né, que o direito real, o direito que trata das coisas, né, ele diz que esse gravame, o direito real de habitação, fica no imóvel, no registro geral de imóveis. O que isso quer dizer? Os herdeiros podem vender o bem, mas quem comprar vai ficar com aquele direito real de habitação a ser exercido pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente. Essa discussão ainda não tem uma decisão, tem projeto de lei para alterar a redação do artigo 1831, né? Tem decisão de tribunal dizendo o seguinte, não, eu tive um processo numa época em que eu representava, o escritório nosso, né, representava duas herdeiras que brigavam contra o pai, e o pai morava num apartamento de 30 milhões de reais na Vieira Soto, né? E ele ficava lá de graça. Então elas receberam a herança por conta do falecimento da mãe, né? Mas não podiam exercer essa propriedade. Por que não? Porque o pai estava sentado em cima de 30 milhões e elas não tinham como sobreviver, né? Então, em alguns casos, esse é um deles, o juiz pode mandar vender o apartamento com o saldo da venda. Você compra um para o falecido, um para o sobrevivente, desculpa, o falecido não pode ser proprietário, não pode comprar nada, e o resto do dinheiro vai para os herdeiros. Já vi também jurisprudência dizendo o seguinte, não, você pode alugar esse apartamento, nesse caso na Vieira Soto, com o aluguel do apartamento, o sobrevivente pode alugar um outro imóvel em outra região que não seria tão caro e não despenderia o patrimônio dos demais herdeiros, né? Então são essas as questões interessantes que a gente tem para tratar. Fechando aqui num resumo rápido, né? Num resumo rápido, se o indivíduo falece com o cônjuge, né, como é que dá a sucessão dele? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é se ele concorre com descendente, inciso 1 do 1829, se ele concorre com ascendente, inciso 2 do 1829, ou se ele está sozinho. Se está sozinho é tranquilo, né? O problema se dá quando concorre com descendente, e a gente falou que ele concorre com descendente em todos os regimes, exceção, separação obrigatória, comunhão universal e comunhão parcial sobre os bens comuns. Porque no comunhão parcial, se houver bens particulares,
sobre esses bens particulares, o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorrem com os herdeiros do falecido, né? Inciso 2, se o indivíduo falece sem descendente, mas com ascendente, inciso 2 do artigo 1829, então o cônjuge concorre independente do regime de bens. Inciso 3, se o indivíduo falece sem descendente, sem ascendente, o cônjuge ou o companheiro concorre também independente do regime de bens. Pode casar no regime da separação obrigatória e concorrer? Pode. Então percebam que na classe descendente só concorre sobre os bens particulares, né? Eu dei como exemplo no regime da comunhão parcial que o indivíduo tinha patrimônio antes do casamento ou recebeu durante o casamento por doação ou herança, ou foi adquirido com esse patrimônio que ele tinha antes, subrogação que a gente chama, né? Sobre esse patrimônio é que o cônjuge sobrevivente vai concorrer com os herdeiros do falecido. Mas Marcelo, qual é a solução, né? Se você quiser casar, se eu quiser casar e não deixar nada para o meu cônjuge, tem solução? Não tem solução, né? Eu escrevi um artigo, assim que o Código Civil foi promulgado, que eles mudaram a regra do jogo no meio do jogo. Por que mudaram a regra do jogo no meio do jogo? Porque a regra do direito sucessório que é aplicável para o caso é a regra do direito sucessório que é aplicado para o caso do momento do falecimento do autor da herança. Então imagina alguém que tenha casado pelo regime da separação de bens, né? Para que, ou do regime da comunhão parcial de bens, pensando que os bens que ele recebeu por doação ou herança ou são anteriores ao casamento não se comunicam com o cônjuge, não comunica, né? E o cônjuge não tinha direito sucessório no Código Civil de 16, mas no Código de 2002 foi dado a esse cônjuge o direito de ser herdeiro sobre a parte que ele não é meieiro, né? Leonardo, a pergunta se pode fazer pacto antinupcial para preservar bens, né? Esse pacto seria de uma renúncia de direito sucessório. Eu já vi vários pactos de renúncia de direito sucessório, mas hoje o entendimento, tanto da jurisprudência quanto majoritário na doutrina, tem um ou dois doutrinadores que pensam diferentes, é da impossibilidade de haver renúncia prévia a direito sucessório. Eu não posso renunciar previamente ao direito sucessório. E por que não posso renunciar previamente? Porque a interpretação que se dá é que se aplica o chamado pacta corvina, ou pacta do corvo. O que é isso? São pessoas que negociam a herança de pessoa viva para ficar esperando ela falecer. Então, na verdade, a renúncia seria entendido exatamente como esse pacta corvina e é vedado, né? Tem doutrinador que pensa diferente. Tem doutrinador, e são poucos, que pensam que pode haver renúncia em pacto antinupcial. Eu posso ter renúncia prévia sobre patrimônio particular, né? Sobre direito sucessório. Isso é feito no pacto antinupcial ou no contrato que reconhece a união estável. Tá bom, mas isso é aplicável, né, quando eu falecer? Essa é uma questão complicada de te responder. Eu te diria que hoje não é aplicável. Hoje vão entender que essa renúncia ela não é válida, porque ela trata exatamente de herança de pessoa viva. Eu não posso renunciar antes de receber. Eu só posso renunciar à herança do meu pai depois que ele falecer. Leonardo, tem vários pactos antinupciais com renúncia prévia à herança, né? Renúncia prévia recíproca. Um cônjuge renuncia à herança do outro. Eu já vi várias vezes isso, né? Vários pactos. Tem validade? O tribunal tem entendido que não, e a maioria da doutrina tem entendido que não. Então, não quer que um indivíduo receba, não seja seu herdeiro, você não pode ter união estável ou casamento. Se tiver, né, ele ou é meieiro ou ele é herdeiro, não tem outra opção. A não ser que você case pelo regime da separação obrigatória. E acreditem em mim, as possibilidades de casar pelo regime de separação obrigatória são bem limitadas, né? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre regimes de bens. Tá certo? Encerro aqui então. É melhor ficar sozinho, Schneider. Tem gente que fala isso, né? Encerro aqui então essa live.
né? Espero efetivamente que tenha conseguido tirar as dúvidas que me foram formuladas. Prometo ao longo dos próximos dias, semana, responder as demais dúvidas que foram trazidas, né? Tem gente que diz que eu não respondo as perguntas e dúvidas que são trazidas, mas na medida do possível eu tento fazer um vídeo explicando para vocês um pouco de direito das famílias e direito sucessório. Espero que tenha sido de fácil alcance e que tenha respondido às dúvidas de vocês. Se precisarem de alguma coisa, podem me procurar. Se gostaram daquilo que eu falei, da nossa conversa, clica aí nesse Asa Delta, encaminha para alguém, se achar que tem alguém interessante. Se quiser ver o vídeo depois, clica na bandeirinha. E se tiver interesse em saber mais, ou restou alguma dúvida, ou tem alguma pergunta, você clica no balãozinho e manda pergunta aí, ou me chama no direct, que eu terei o maior prazer em responder. Maurício, não vai ter Cozinhando com o Advogado agora, né? Porque eu estou fazendo uma live respondendo a pergunta, estou no escritório, etc. Então não vou fazer isso. Obrigada, Carla. Obrigada, Roberta. Espero ter respondido. Mari, obrigado por estar aqui e acompanhar. Boa tarde a todos. Espero que o dia hoje seja bem produtivo a todo mundo, né? Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. E não esqueça de deixar aí embaixo o seu comentário, tá? Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.